Olá, meus irmãos, muito bom dia. Vamos hoje refletir um pouco sobre o que está em Marcos 9, a partir do verso 14. Vamos ler? E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que discutiam com eles. Logo a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. Este, onde quer que o apanhe, despedaça, o espuma, arranja os dentes e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, mas não conseguiram. E ele respondendo lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. Trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se, escumando. Perguntou então ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele lhe disse: desde a infância. Muitas vezes o tenho lançado no fogo e na água para destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse: se tu podes, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda na minha incredulidade. Na continuação desse texto, se você depois puder ler, você verificará que Jesus Cristo resolverá o problema, tirará o espírito imundo, será questionado depois pelos discípulos no porquê que os discípulos estavam perguntando por que nós não conseguimos, e a resposta de Jesus está no verso 29. Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Ora, essa situação é a seguinte: Jesus Cristo chega no momento em que os escribas e discípulos estão discutindo sobre um jovem que é endemoniado e que o pai levou até eles para que eles pudessem retirar aquele espírito imundo da vida dele. Eles não conseguem, Jesus Cristo chega, questiona. Quando descobre que eles não conseguiram, diz que não conseguiram porque é uma geração incrédula, porque é uma geração que não crê. Conversa com o pai, e o pai, depois que Jesus Cristo diz isso, o pai simplesmente diz assim: se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E a resposta de Jesus é: se tu podes, tudo é possível ao que crê. Se a gente parasse aqui nessa história, a gente imaginaria o seguinte: este menino não, porque ele fala desde a infância, este jovem vai continuar com o espírito ruim. Por quê? Enquanto o pai não tiver fé inabalável, não será possível. Se tu podes, tudo é possível que crer, o filho dele está endemoniado porque o pai não creu, ou porque o próprio filho não creu, ou porque as pessoas à sua volta não acreditaram. Mas a história continua. E o pai chega e diz: eu creio, mas eu não creio. Fica bem claro que a fé dele não é inabalável, que a fé dele é fragilizada, está fragilizada. Fica bem claro a dificuldade que o pai tem em acreditar, sim, de que é possível, que todas as coisas são possíveis àquele que crê. Independente disso, Jesus Cristo age. Infelizmente, nós temos uma tendência, até porque se tudo é possível que crê, nós temos a tendência de que só é possível aquele que crê. Deus só age no momento em que aquele tem fé. Isso não é verdade. Tanto não é que aqui nós estamos diante de um pai que está com uma fé fragilizada e ainda assim Jesus Cristo curou seu filho. Ora, mas o que faltou nessa situação toda, então, para chegar a isso e Jesus Cristo acabar agindo, ainda que aquele pai não tenha fé? E o que aconteceu para que Jesus Cristo tivesse compaixão e aquele pai pudesse, sim, ter o seu filho liberto daquele espírito imundo? Conversa, pedido, oração, abrir o coração para Deus. Foi exatamente isso. Percebe? Por mais que aquele pai não tivesse uma fé inabalável,
Ele levou o problema a Jesus Cristo. E Jesus Cristo resolveu. Por mais que ele não tivesse uma fé gigantesca, ele levou o problema e Jesus Cristo resolveu. E aí os discípulos depois questionam: por que nós não conseguimos? E a resposta de Jesus é: porque vocês não pediram. Vocês estavam lá discutindo com os escribas. Vocês estavam procurando métodos para resolver o problema daquele garoto. Vocês com certeza estavam fazendo diversas rezas, diversas preces metódicas, diversas coisas robotizadas. Sabe o que faltou a vocês? Sentar no canto e clamar a Deus pedindo para que se resolvesse. Pedindo para que se resolvesse. Primeiro, porque não são vocês que curam, não são vocês que libertam, é Deus. Segundo, não existe método para Deus agir. Deus age a hora que quer, no momento que quer, do jeito que quer. E terceiro, porque vocês precisam ir lá no altar de Deus e pedir a Ele para que haja compaixão, como esse pai fez. Ele falou: se tu podes, tem compaixão de nós e faça. Jesus foi com compaixão e fez. Compadecido daquela situação e fez. Muitas vezes nós vemos os nossos problemas se avolumarem e nós não conseguimos resolver e nós começamos a tentar procurar soluções em tudo que é lugar, de tudo que é jeito. E começa a ter um monte de gente à nossa volta dizendo assim: você não consegue porque você não tem fé. Você precisa ter fé. Mas na verdade a única coisa que você precisa é conversar com o Pai e abrir o seu coração. Esse pai aqui foi sincero e falou assim: eu não tenho fé, mas por favor, eu não suporto mais isso. Eu não suporto mais isso. Muitas vezes é isso que nós precisamos fazer. Não é acharmos que só com fé Deus vai agir, mas é fazermos o nosso trabalho. Qual é o nosso trabalho? Ter um coração aberto e sincero aos pés de Deus e falar: eu não aguento mais. Deus, a minha fé está fragilizada. Deus, eu já estou há anos tentando resolver esse problema e não consigo. Eu não sei mais o que fazer. Mas a única coisa que eu posso fazer, que ainda me restou fazer, porque eu fui até os discípulos, eu fui até os escribas, eu fui às autoridades, eu fui à Secretaria de Saúde, eu fui ao hospital, eu fiz tudo o que tinha que fazer e eu não consigo mais resolver. Só me resta o Senhor. E deixa Ele agir. Ele vai agir da melhor forma que Ele entender. A melhor forma para muita gente nessa história era que aquele menino, aquele jovem, morresse. Percebe? Verso 26. E ele, clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Tipo, esse pai vai descansar agora, essa família vai descansar agora. Mas a solução é de Deus, não é minha nem sua. Deus não queria a morte daquele jovem. Pelo contrário, Ele queria a vida daquele jovem, a vida e a libertação daquele jovem. E aí Ele pega pela mão, o ergue e o levanta. A única coisa que a gente precisa fazer, e que esse texto deixa bem claro para a gente, é conversar com o Pai. Conversar com Deus. Entregar o nosso problema a Ele. Então, para terminar essa nossa reflexão, vamos orar ao Pai. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por estarmos aqui refletindo sobre a Sua palavra. Muito obrigado por esse dia que o Senhor nos concede. E tenho certeza, Senhor, que muitos de nós temos problemas que aos nossos olhos são insolúveis. Problemas que aos nossos olhos nos deixam atordoados. Problemas muitas vezes que se perduram por anos e que nós não sabemos como sair desses problemas, não sabemos como sair dessas soluções, dessas questões. Senhor, muitas vezes a nossa fé chega a estar fragilizada, exatamente porque nós não temos mais forças para continuar. Mas eu lhe rogo, Senhor, que o Senhor ouça o nosso clamor, o Senhor ouça a nossa petição e haja nela, haja na nossa vida,
haja na vida de cada um, ainda que nós não tenhamos uma fé inabalável, como a esperada, como a desejada pelo Senhor. E que tudo isso que seja feito possa fazer com que a nossa fé cresça cada vez mais, tendo a certeza absoluta de que o Senhor é possível, que para o Senhor tudo de fato é possível. Não é apenas uma fala robotizada, automatizada, de que tudo é possível que crê, mas sim que de fato tudo é possível para o Senhor, independente da nossa fé. Pedimos e rogamos que a nossa fé cresça, porque isso nos dá paz, isso nos dá tranquilidade, isso nos dá a certeza de que ainda que tenhamos problemas, o Senhor está ali, pronto a nos ajudar, pronto a cuidar de nós. Mas mesmo que passemos por momentos difíceis em que a nossa fé não está tão firmada em Ti, que nós possamos sempre nos achegarmos a Ti e que o Senhor possa sempre ouvir o nosso clamor, o nosso coração aberto e contrito diante de Ti, e possa, compadecido de nós, agir em nossa vida, Pai. É o que eu lhe peço, lhe agradeço por tudo, e imploro que o Senhor perdoe os nossos erros, as nossas falhas, e nos dê um ótimo dia, uma ótima continuidade de dia. Amém. Tenham todos um excelente dia, uma continuidade de semana, e estejam certos de que, independente dos nossos problemas, Deus está pronto a nos ajudar e é capaz de tudo, de tudo. Fiquem com Ele, fiquem com o nosso Deus.